Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista esportivo. Antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, comentário, compartilha com todo mundo. Para mais conteúdos, me segue nas outras redes sociais que você encontra todas elas aqui na descrição. E para você que quiser garantir conteúdos como esse, né, muito tempo antes, previsão é de soltar esse aqui no aberto só na semana que vem. Aproveitar que essa semana vai ser bem tranquila, então vou recompensar assinantes e membros do Apoia-se, tá? Estamos chegando em 100 apoiadores e vocês não fazem ideia de quão feliz eu fico. Já estou planejando muita coisa pro ano que vem, quadros novos, quadros exclusivos para membros, muita coisa que vai mudar. E fico muito feliz que devagar e sempre a galera tá acompanhando. Estamos quase com 2.400 já aqui no YouTube, né, de inscritos. E quase 100 membros entre aqui e o Apoia-se. Isso é maravilhoso. Fico muito feliz com isso. Bom, tivemos 5 jogos nesse final de semana. Vamos falar de cada um deles, né? Tivemos Brasileirão e BFA. Começando pelo Brasileirão, tivemos o Brasileirão Feminino, vitória do Curitiba Silverhawks, 21-0 contra o Brasília Pilots. Por mais um ano teremos a final entre Curitiba Silverhawks e Portuguesa Avengers. E no final das contas, né, numa quantidade escassa de times de futebol americano feminino do equipado, são as duas melhores equipes do Brasil, né? Equipes que agora também tem uma jogadora daqui de outro estado, aqui e ali, assim, né? No Sul a galera se juntou, então acaba sendo as duas melhores equipes. Mais uma vez, eu acho que o Brasília Pilots traz flashes, trouxe jogadas de qualidade, algumas meninas conseguiam ali fazer uma jogada ou outra, mas faltou consistência, faltou volume e faltou também ser bom no básico, né? Cuidar melhor da bola em alguns momentos, entender melhor a posição em situação de campo. E o Curitiba Silverhawks, eu acho que quando a gente para olhar, né, foi uma vitória muito boa. O time, de certa forma, sempre conseguiu controlar o que queria fazer ofensivamente. E é muito curioso porque a gente vai para uma final, né? Curitiba Silverhawks e Portuguesa Avengers trazem uma final de dois ataques que jogam de maneira bem parecida, né? Dois ataques que conseguem rodar muita coisa diferente, investem em fazer muita coisa diferente, o que faz a sua defesa adversária sempre ficar muito preocupada, né? E o que vai vir, como vai vir. E isso é muito legal. Então a final deve ser em São Paulo, né? Como a Portuguesa venceu os 2 jogos da temporada regular, ela tem a preferência da final. Então a gente deve ter essa jogada, essa partida aqui em São Paulo. Acho que é a primeira vez, inclusive, né, de todas essas finais que as duas equipes tiveram, que vai ser decidido aqui em São Paulo. Bom, indo pro Brasileirão D1, vou falar primeiro da D1 antes da D3, porque foi o último jogo da fase de grupos também, né? Flamengo e Imperadores 22-12 em cima do Tritões Futebol Americano. Com isso, Flamengo confirma a seed 1, Tritões confirma a seed 8, então as duas equipes vão se enfrentar de novo nos playoffs, só que agora no Rio de Janeiro, né? O Flamengo com a melhor campanha entre os classificados e o Tritões com a pior entre os classificados. E foi um jogo até mais legal do que eu imaginava. Eu acho que o Flamengo fez o que eu imaginei que eles iriam fazer. Foi um time que começou com mais intensidade, começou colocando pressão, começou jogando bem. Depois cozinha o jogo, aí Basiner entra, pra gente já ter algumas primeiras impressões. Inclusive vai ter um vídeo para membros também falando um pouquinho mais sobre impressões só dele no jogo. Mas o titular foi o Patrick. Patrick completou 10 de 22 ou 21 passes. E foi um jogo, acho que foi dentro do padrão do Patrick, né? O Patrick, por mais que há 2 anos, né? Esse é o segundo ano dele mais engajado mesmo na posição de quarterback, por mais que seja um cara que estuda muito e tudo mais, tem as dores do crescimento da posição, né? Você vê às vezes uma falta de consistência em passes parecidos, né? Que ele consegue colocar a bola no lugar certo e aí 2, 3 jogadas depois a bola no mesmo lugar não sai muito boa. E eu acho que isso é normal, isso faz parte do processo, mas até agora, desde o ano passado, eu acho que ele tem feito, né, o suficiente para o seu ataque marchar, né, na RFA ano passado e esse ano com o Flamengo Imperadores. O ataque também corre bem com a bola, com R40. É uma linha ofensiva que não é tão física no aspecto de intensidade, mas que tem um estilo de jogo que eu gosto, usando jogadores em espaço, usando bastante pull. E tem, na minha opinião, um recebedor que está muito abaixo do radar, mas que a gente deveria estar falando mais, que é o Tomás, né? O Tomás é um slot receiver muito bom, muito rápido, muito seguro. Teve 9 recepções no jogo. Então, assim, é um cara que você consegue usar de diversas formas dentro do campo e é um jogador muito bom. Mais uma vez,
Eu acho que a gente às vezes não tem tanto contato, seja porque as transmissões não são tão boas do Flamengo, seja porque o Rio de Janeiro joga menos jogos, mas ele é um jogador muito bom, é um jogador que se destacou também naquele desafio do Destroying, e é um cara bem legal, um cara pra gente ficar de olho, que ganha muito volume, ainda mais nesse estilo de jogo do Flamengo com o Patrick, né? Muito passe curto, muita coisa rápida, né? E o jogador produz muito após a recepção, ainda mais no jogo que não tinha o Vilaça, porque o Vilaça estava jogando a final do Sudeste pelo Galo. Mas esse jogo foi isso, ofensivamente falando pro Flamengo. Eu acho que é um time que fez o que tinha que fazer, garantiu ali a sua vitória. A defesa, pela primeira vez, mostrou alguns sinais ali de onde ela pode sofrer um pouco mais, né? A velocidade da equipe do Tritões apareceu bastante em alguns momentos. Equipe que teve que colocar o Eleven como QB porque o Irving se machucou e o Eleven, obviamente, cometeu alguns erros ali de um cara que realmente não é da posição, mas estendeu algumas jogadas muito bem, correu bem durante o jogo. E aí a gente conseguiu ver alguns pontos aí onde esse Flamengo pode, de repente, ser explorado, né? Agora, indo para a próxima fase, pega esse Tritões de novo, que agora já tem ali mais ou menos algum caminho das pedras, o Flamengo também, porque encarou eles, né? O Flamengo que, segundo informações, não estava com o elenco 100% completo, não só pelo Vilaça, mas por algumas outras peças, então isso talvez explique um pouco do jogo, mas no geral achei que foi um jogo bom. O Tritões realmente buscou muito, né, fazer mais um TD, porque eu acho que no final eles pegariam a seed 7, e acho que aí a viagem ficaria um pouco menor, porque seria o Valers, eu não sei, mas foi um jogo até mais legal do que eu imaginava, né? Apesar do Flamengo ter feito o que eu também desenhei, que era cozinhar o jogo uma vez que estabelecesse uma liderança, eu acho que o Tritões não se aquietou, né? Porque sabia que ia se classificar mesmo com a derrota. Mas foi pra cima, tentou, propôs. Eu achei isso bem legal para a equipe de Vila Velha. Mas, ao mesmo tempo, a gente pega a mesma questão do ano passado, né? O Tritões se repetiu nesse aspecto. Foi um time que começou muito bem, começou ganhando no Brasileirão e depois decaiu, não conseguiu manter o seu ritmo e fisicamente não conseguiu bater de frente com o resto dos outros times. E isso acaba imperando bastante para um time que sempre foi muito físico, sempre foi um time que jogou muito bem nas trincheiras, né? E, bom, para fechar Brasileirão, tivemos o primeiro jogo de playoffs da D3, né? O primeiro semifinalista está definido, Ponta Grossa Phantoms 33-3 contra o Arapongas Golden Fênix. O placar eu acho que ele me surpreende, mas quando a gente vê o vídeo do jogo a gente consegue entender melhor, né? No quarto período ali, esse placar aí realmente ele se construiu, até o começo do quarto período estava 9-3, né? Se eu não me engano. E assim, ficam algumas impressões e alguns aprendizados muito grandes. Você ter muitos jogadores veteranos não quer dizer que o seu time como um todo vai jogar como veterano. E eu acho que esse é o principal aprendizado para o Golden Fênix. Porque a primeira jogada da partida já é um retorno muito ruim, que você deveria deixar a bola entrar na endzone, e seu time numa posição ruim sofre um safety. Primeira campanha ofensiva, o time comete alguns erros ali, perde a bola e, bum, a equipe do Ponta Grossa capitaliza. Depois o time acalma. E quando o time acalma, essa estabilidade vem. Só que essa é uma casca que só vai ser construída com competições. Então, assim, é triste, é chato? Mas é o processo natural também. Eu acho que o time do Arapongas ofensivamente jogou muito mal assim? Não. Eu acho que os dois ataques, inclusive, quando a gente olha para o jogo aéreo, poderiam ter produzido mais. Recebedores deixaram muito a desejar em vários momentos desse jogo, sabe? E mais uma vez, legal a gente ver a equipe do Phantoms tentando passar mais a bola, mas é legal a gente também ver que o time tem uma consciência de que pelo menos uma vez por campanha tem que correr para queimar um pouco de relógio, vai tentar fazer algumas coisinhas ali que todo mundo já espera, mas que você tem que fazer porque isso abre o leque para jogadas criativas, como foi a do segundo touchdown. Então foi um jogo muito interessante, né? O Pagano passando a bola, assim como o Bana e o outro QB do Arapongas, tiveram bons passes e passes ruins, mas assim, colocaram algumas bolas na mão dos recebedores e eles não encaixaram. Então, a gente também tem que olhar só para pro processo final, né? Não são passes ruins por passes ruins. Tiveram passes ruins? Tiveram, mas tiveram bons passes que os recebedores não pegaram também. A gente não pode deixar de comentar isso. Fisicamente, eu acho que foi um jogo dentro do que eu imaginei, duas equipes que brigaram muito de trincheira, bateram de frente ali muito num primeiro tempo e num terceiro quarto todo, mas quando a partida vai para o quarto período, é quando a partida desgarra de vez. E muito se deve a uma sequência da defesa do Ponta Grossa Phantoms que matou o jogo.
Eu falo isso o ano inteiro. Essa defesa do Phantoms, ela consegue gerar pressão e ela consegue ser muito boa. 4 turnovers seguidos, 3 deles viraram touchdown. E aí o jogo acabou. Seja por touchdowns do ataque ou da defesa. Então, quando você consegue ter uma defesa que esquenta e capitaliza quando tá quente, você se torna um time muito forte nessa briga da D3. Por isso que eu falei, seja quem for que passar de Parobé e Croco, para mim, Ponta Grossa é favorito na sequência da competição, tá bom? E pro Arapongas, quando a gente para olhar esse quarto período, a gente entra em 2 aspectos. A gente volta para a questão de um time novo, né, que tá ganhando essa casca e pela primeira vez ali numa competição assim, tá tendo que correr atrás de 2 posses. E aí a gente também soma ao fato de você se arrisca mais, que você tenta fazer coisas diferentes, você comete erros, o time cansa no final, e nesses erros você encarou um time mais cascudo, mais testado, que conseguiu roubar a bola e transformar em cima disso. Faz parte do processo, acho que o Arapongas está de parabéns, porque conseguiu entrar no Brasileirão como um time 100% novo, com algumas peças experientes, mas um time novo, e conseguiu ser campeão do seu grupo, conseguiu se classificar e jogou 3/4 de futebol americano que poderia ter brigado de igual para igual com o Ponta Grossa Phantoms. Se você tira o começo do jogo do Arapongas, a gente poderia ter um cenário totalmente diferente. Mas aí a gente vai entrar num e se, e nesse e se, Ponta Grossa jogou melhor nos momentos que precisou jogar melhor. Bom, indo agora para a BFA, tivemos 2 jogos para a gente falar, né? Rondonópolis Hawks 20-0 em cima do Manaus. Vai ter um vídeo falando do Manaus também, não do jogo, mas do Manaus em si, que vai sair também para a galera que é membro. Provavelmente vai sair no mesmo dia, ou deve sair 1-2 dias depois, que eu quero falar um pouco mais sobre a situação mesmo, Manaus e Norte. Né? E é isso, né? Bom, falando do jogo, Rondonópolis Hawks garante a classificação, mais um ano no wildcard, no wildcard Centro-Oeste e Norte, o Centro-Oeste leva melhor. Esse ano jogando em casa, então ainda teve essa vantagem de não ter que fazer essa viagem muito longa. E foi um bom jogo do Rondonópolis Hawks, eu acho que encarou um time do Manaus que eu falei, né, logo depois da vitória contra o Remo. O Manaus era um time que estava jogando bem, mas em nenhum momento se mostrou ser tão dominante quanto tinha sido nos últimos anos dentro do Norte, né? Eu acho que isso acabou pesando bastante contra a equipe na perspectiva. E particularmente também eu fui hater mesmo desse modelo ofensivo que Manaus tentou fazer com Canuto e Malik. Quando você tem 2 QBs, você não tem nenhum. E o ataque do Manaus não tinha um quarterback nessa temporada. Seja porque o Canuto realmente não jogou bem nas oportunidades que foram dadas, ou porque o Malik Brown não era QB de função, e no momento que ele precisou ser um QB de função, ele não conseguiu desempenhar. Conseguiu estender, conseguiu fazer valer seu atleticismo, conseguiu. Eu falei dele e do Showtime num vídeo anterior, onde eu falei, estão fazendo limão com a limonada. E isso é verdade, tá? Isso é verdade. Porém, isso não anula que quando chega no momento que você precisa que o cara seja quarterback, ele não conseguiu desempenhar isso. Aí você fica rodando os 2. Aí uma hora o Malik tá de receiver, uma hora ele tá como quarterback. Aí o Canuto, e assim, é uma passada de pano, mas ao mesmo tempo não é. O Canuto tem uma temporada muito afetada por essa situação. Porque você pega o menino que ano passado, que na minha opinião jogou bem, eu acho que teve momentos bons e ruins, mas jogou bem. Aí você traz um cara para ser um reserva. Aí no primeiro jogo esse cara já começa essa divisão de snaps. No segundo jogo também. No terceiro jogo também. Aí chega no jogo mais importante da temporada, você é colocado como titular. Sendo que você teve que dividir muita repetição, você tem que dividir muito snap, você não tem o mesmo ritmo com todo mundo. E você encara uma defesa que tá jogando muito bem. Diga-se de passagem, né? O Hawks foi e trucou, jogou em cover 1 bastante durante todo o jogo e conseguiu fazer isso muito bem, né? Me fugiu o nome do americano do Hawks, o camisa 21, baita trabalho, né? Contra Pugh, contra Malik, ele sempre ali alinhando de frente com um recebedor americano que tivesse em campo para realmente tentar anular o melhor recebedor que tivesse do lado de lá, baita trabalho para ele. E assim, e o ataque do Manaus teve pouquíssimos flashes, né? Com o Malik correndo, com o Canuto correndo. Mas Canuto tomou decisão ruim, foi interceptado. Malik, em alguns momentos, tenta ir para um lado para o outro, dá certo, na maioria não deu. Foi assim contra o Galo também. E assim, foi um plano de jogo ruim e foi um ataque mal montado para essa temporada, né? Infelizmente, eu acho que esse é um resumo do time. Quando você tem 2 quarterbacks, você não tem nenhum.
Vamos falar agora do outro lado da moeda. Vamos falar do ataque do Hawks. Primeiro, a defesa do Manaus foi bem honesta durante o jogo, tá? Conseguiu, no primeiro tempo, anular bem o jogo terrestre da equipe do Hawks. Conseguiu, da sua maneira, forçar algumas paradas e manteve o time no páreo, né? Manteve o time no páreo a maior parte do jogo. Mas, eventualmente, o Hawks tem muita velocidade, o Hawks tem muita arma. E veio o jogo que a gente estava esperando, né? Veio o jogo em que o Caio teve que passar mais a bola e conseguiu ganhar no braço. Né, eu falei que ele não tinha precisado fazer isso durante toda a campanha da Conferência Centro-Oeste, mas nesse jogo ele precisou mais do braço. Quer dizer que ele precisou pendurar muita bola, fazer muita coisa, muita força do braço? Não, mas completou os passes que precisava completar. Passes curtos que transformavam em big plays, um ou outro passe longo, fez o que tinha que fazer, né? Porque assim, o primeiro tempo do jogo terrestre foi ruim, no segundo o time conseguiu fazer valer, conseguiu encher esse volume terrestre também, boas corridas, bons pancakes que a gente viu dessa hora do Rondonópolis Hawks, e foi muito importante também para você queimar muito o relógio na parte final do jogo, né? Para você também eliminar muito o relógio e não dar chance do Manaus esquentar. Então acho que também tem muito mérito para a equipe do Hawks nesse aspecto ofensivamente falando, né? A defesa fez um trabalho bem legal, né? Como eu falei, a defesa do Hawks ainda mais. E no jogo aéreo do Hawks foi muito bom, porque todo mundo teve algumas oportunidades, né? O Adner apareceu bem. Eu sou muito ruim com alguns nomes, eu esqueci de anotar. O camisa 12 apareceu bem. O Moulton, o outro americano do Hawks, não apareceu tanto em volume de jogo, mas teve uma conversão importante num certo momento da partida. E jogou bem, né? Então, assim, o Hawks conseguiu fazer um jogo bom. Eu acho que é um time que tá muito encaixado e que vai trazer um jogo legal também pro Galo, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do Galo. O jogo que será em Rondonópolis, inclusive. E queria dar parabéns pro pessoal do Hawks. Falei muito da transmissão, fizeram uma transmissão muito boa, com uma qualidade muito legal para esse jogo que merecia isso. E curiosidade, né? Curiosidade da rodada: o Amorim, né? O Otávio Amorim estava como kicker da equipe do Rondonópolis. 4 de 4 para ele em chutes, né? Então, assim, converteu 2 field goals, converteu 2 extra points e é uma curiosidade, né? E, assim, realmente o cara que chega e tá disposto a ajudar o time da melhor forma possível, né? O Amorim tá chegando e tá jogando bem. Como a gente falou, é um cara que eu acho que pode jogar em qualquer posição. Jogou como teco, teve um baita pancake no final do jogo também que fez muito barulho. E, assim, o Hawks chega muito pronto. Eu acho que é um time que tá tentando melhorar a cada ano. Eu acho que foi um time que investiu bem em comissão, trouxe um head coach americano que eu acho que na sua base, né? Não tô no dia a dia, mas na sua base, né? Antes do Hawks, era um treinador muito preocupado com a parte de condição física, e a gente vê o Hawks sendo intenso por 4 quartos, a gente vê uma defesa que para jogar do jeito que o Pechina tá fazendo, você tem que ter intensidade, tem que ter fisicalidade. Então você vê que é uma comissão técnica que se complementa e a gente vê o resultado no campo. A gente vê uma OL que joga 4 quartos bom, a gente vê uma defesa que joga 4 quartos em marcação homem a homem contra times rápidos, e isso não é fácil. E desse jogo é isso, né? Do Manaus, eu acho que é uma equipe que tem que continuar tentando achar formas de ganhar. Eu acho que é uma equipe que tem que investir na sua própria conferência para que a sua conferência volte a ser melhor e você possa se testar melhor em outras situações. E é isso. Eu acho que foi um time aí que tentou apostar numa questão de quarterback, e eu sempre falo para vocês, né? Não é porque o cara é de fora que o cara sempre vai ser bom. Né? O Pilg mesmo, eu acho que foi um cara que jogou bem no primeiro semestre, teve algumas participações boas até nesse jogo mesmo, mas é um cara que precisa do quarterback, né? Ele é um recebedor que não é necessariamente aquele cara super atlético, super speed, que você vai usar ele muito ali em campo aberto, mas ele é um cara que, né, vai ganhar na rota, vai ganhar na velocidade em profundidade, e acabou também sendo um cara limitado pelo próprio plano de jogo do time, né? Bom, nesse jogo é isso. Para fechar, tivemos a vitória do Galo Futebol Americano, 7-0 contra o Vasco Almirantes. Mais uma vez, o Galo leva a Conferência Sudeste. E mais uma vez, um jogo extremamente apertado, extremamente brigado, e que mais uma vez foi decidido num detalhe, né? O Vasco Almirante se preocupou em trazer a melhor OL do Brasil, em trazer bons recebedores, em trazer uma boa defesa, e não se preocupou com o special team, né? E aí foi punido, né? Assim como foi punido no primeiro jogo contra o Galo, só que, né, para piorar a situação, né, no primeiro jogo você ainda conseguiu pontuar com o seu ataque, você ainda conseguiu buscar um pouco mais, você ainda conseguiu ir atrás. Dessa vez a defesa do Galo
te deixou zerado, né? E eu acho que foi um baita jogo. Não acho que os ataques foram assim dominados e engolidos, mas, né, é inegável que as defesas elas justificam em muito 7-0. A gente não tá falando de dois ataques que não tinham talento, a gente não tá falando de dois ataques que eram ruins. A gente tá falando de dois ataques que fizeram um baita jogo contra uma baita defesa. E as defesas se sobressaíram nas horas que mais importaram. E aí você teve o touchdown num special team, que a defesa do Galo capitaliza e leva a friendzone, que é o que garante a vitória. Galo teve certo volume, tentou ali um field goal no começo do jogo, não deu certo. O Vasco também teve alguns momentos em que conseguiu avançar, mas esbarrava e parava no meio do caminho, né? Assim como eu falava do Malik, né? E assim, eu sei que eu posso parecer muito sacana falando isso, porque eu falei bem tanto de Showtime quanto de Malik há 2-3 semanas atrás. Mas a minha grande questão com o Showtime e com o Malik era a mesma. Dois caras que não são QBs de função. E quando isso acontece, numa situação em que você precisa do seu QB física e mentalmente, isso pode pesar. Eu não acho que o Showtime seja o principal culpado. Eu acho que o Vasco tinha uma expectativa de conseguir correr melhor com a bola e não conseguiu. Bom, parabéns para o front defensivo do Galo. E o Showtime, quando precisou passar a bola, e quando precisou ganhar no braço, é onde aparece o problema. Os outros jogos ele jogou bem, só que ele tinha um jogo terrestre que estava apoiando ele bastante. Ele mesmo podia correr muito com a bola. E ele não conseguiu correr com a bola. O jogo terrestre não funcionou também com os running backs que estavam lá. E aí, quando você coloca o jogo embaixo do braço dele, acontece o que aconteceu. 3 interceptações, algumas tomadas de decisão um pouco ruim, em que de repente ele está tentando esticar uma jogada, ele poderia soltar esse passe antes. E aí a gente tem que questionar também a questão do Vasco de trazer um quarterback assim. Por que essa comissão investiu em trazer um quarterback não passador, um jogador não puro para a posição, e não de repente fazer o que fez ano passado, que trouxe tarde demais, mas trouxe um quarterback mais puro para a posição. E isso tudo acaba pesando. Por exemplo, se você traz o Showtime e o Showtime joga como o Ricky jogou pelo Galo, a gente poderia estar discutindo outra coisa. O ataque poderia ter sido até pior. Se você tivesse, de repente, um QB brasileiro que fosse menos atlético, menos propenso ali a criar essas big plays que o Showtime criava, mas um cara que conseguisse ler um pouco melhor o jogo, um cara que entendesse melhor ali como trabalhar dentro do seu jogo aéreo. E infelizmente o Galo acaba caindo mais, o Vasco acaba caindo mais uma vez pro Galo. E assim, e acaba o ano, né? Eu falo que o Rio de Janeiro tem um problema muito grave de você não ter mais um estadual, você não ter mais a oportunidade de rodar com seu elenco antes, porque aí o time jogou os 4 jogos da BFA, jogou agora essa final e acabou o ano. Sei que tem gente que é a favor disso, que acha que tem que jogar menos por preservar por lesão e tudo mais, eu entendo a galera que pensa desse jeito, mas você perde a oportunidade de rodar e de testar muita coisa. Né? A gente já cansou de ver time de São Paulo, time de Minas mesmo, ou times do Sul, que jogam no primeiro semestre com alguém e fala, pô, acho que não dá, vou precisar trazer alguém. Entendeu? E eu acho que isso acaba pesando. E no geral, né, eu sei que tô falando muito do Vasco, o ataque do Galo, eu acho que ele conseguiu se provar, né? Eu acho que foi um ataque que passou bem a bola em alguns momentos, né? Com o Victor Roden, com o Ryan. É um time que ainda tá penando para correr com a bola, e isso é uma questão. Mas a OL também, dentro do que podia, eu acho que fez um jogo bom. Eu acho que o Caravita, ele precisa tomar um pouco mais de cuidado com a bola. Não falo isso só pelo fumble, que foi uma cacetada, que eu acho que foi o Elijah que deu, né? O outro americano do Vasco. E ali, em velocidade, num campo mais molhado e tudo mais, acontece. Mas 2, 3 situações ali que às vezes ele quer tentar salvar alguma coisa e ele se coloca em situação de tomar uma pancada, ele se coloca em situação de perder a posse de bola. E num jogo apertado como esse, você não pode tomar essa decisão. Então o Caravita ainda é um cara novo de idade, mas ele é um cara que ele já tá mais cascudo. Ele tem que saber quando fazer ou não fazer isso. E ele vai encarar uma defesa que vai gerar pressão, uma defesa que eventualmente vai chegar nele, em que ele vai ter que tomar uma decisão. Então eu acho que isso é um aprendizado também. Mas assim, vitória muito importante do Galo. Repito o que eu falei lá atrás. Um Galo não tão dominante, ainda é um dos melhores times do Brasil. Está entre os 4 melhores da BFA por mais um ano consecutivo. E mais pra frente eu vou falar do que eu espero para Rondonópolis Rocks e Galo. E pro Vasco eu acho que são aprendizados. Eu acho que é um time que realmente trouxe muita gente, conseguiu brigar, conseguiu jogar de igual para igual, mas não cuidou de special teams.
e pagou caro por isso 2 vezes. E na posição de quarterback apostou no atleticismo em vez de apostar talvez na técnica, e isso também eventualmente cobrou um preço na hora que mais importou. Bom, meu povo, o vídeo é esse, vou ficando por aqui e até a próxima.